Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Um silêncio súbito ecoou nos corredores do Tribunal Desportivo Nacional, interrompido apenas pelo sussurro de uma decisão que abalaria a tabela do Brasileirão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, decidiu devolver ao Palmeiras os 3 pontos anteriormente retirados, reativando não apenas o saldo da equipe, mas também o clima de otimismo que pairava no ar. A partida em questão, vencida em campo, havia sido alvo de impugnação, mas agora é matéria superada, e os pontos voltam ao Verdão com peso dobrado. O juiz que anulou a impugnação selou o retorno dos pontos ao clube, reacendendo a briga pelo topo da classificação. Esse movimento inesperado trouxe à tona memórias de confrontos decididos nos bastidores e da aflição dos torcedores. Afinal, não se tratou apenas de números na tabela, mas de símbolos de justiça restabelecida, e, para o Palmeiras, da possibilidade de retomada de sua liderança, ainda que momentânea. A torcida, ansiosa, respirou aliviada ao ver o clube recuperar seu lugar, agora com 43 pontos em 20 jogos, na briga direta pela conquista do título nacional em 2025. A instabilidade que rondava o elenco dissolveu-se, ao menos por hora. No momento em que o STJD confirmou a devolução, o Palmeiras se encontrou na terceira colocação do Brasileirão Série A de 2025, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro, mas com vantagem sobre o Bahia, quarto colocado. A tabela, atualizada, mostra o Verdão com 43 pontos, 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, além de saldo positivo de 12 gols. A liderança real pode estar ao alcance se tiver sequência vitoriosa nas próximas rodadas. A devolução dos pontos, embora benéfica, acende um alerta sobre a importância de cada decisão dentro e fora de campo. O campeonato de 2025 começou sob direção de Abel Ferreira, que, além de demonstrar confiança no elenco, vê agora uma nova chance de reacender a corrida pelo título. A estabilidade no comando técnico e a confiança jurídica devolvida ao time oferecem um respaldo inestimável ao planejamento para o restante da temporada. Nas disputas dentro de campo, o elenco alviverde tem se destacado pela consistência, mas também enfrenta desafios. Ainda que a posição na tabela seja confortável, as rodadas que se seguem serão decisivas. Se mantiver a regularidade e evitar deslizes, o Palmeiras poderá pressionar Flamengo e Cruzeiro e, quem sabe, conquistar o topo absoluto da classificação. Restou à equipe aproveitar o alívio jurídico para transformar novamente em confiança e resultados concretos. Além do Campeonato Brasileiro, o calendário palmeirense inclui campanhas na Libertadores, Copa do Brasil e até o Mundial de Clubes, todos com status de prioridade máxima. A devolução dos pontos traz não apenas um respiro na tabela, mas também um fôlego psicológico que pode ser determinante em competições simultâneas. A gestão liderada por Leila Pereira, com Abel no comando, agora precisa orquestrar o elenco para manter o ritmo intenso em todas as frentes. O retorno ao terceiro lugar, com 43 pontos, reforça uma posição consolidada entre os favoritos do Brasileirão. A proximidade com o topo aumenta as expectativas e a pressão. O time, que até então sofria com o impacto da perda dos pontos, agora recebe um novo impulso para encarar rivais diretos com outra postura. O ambiente reequilibra-se e o Verdão se posiciona novamente como protagonista na corrida pelo título. Dentro do clube, o sentimento é de justiça restituída. Jogadores, comissão técnica e torcedores veem os pontos como ganhos conquistados dentro das 4 linhas. O STJD, ao reverter a situação, acaba por reafirmar a credibilidade do processo. O episódio também serve como lembrete do papel decisivo que as esferas jurídicas exercem sobre os resultados esportivos, e quão tênue pode ser a fronteira entre justiça e prejuízo para um clube. Enquanto aproveita esse bônus inesperado, o Palmeiras segue com Abel Ferreira à frente do projeto em 2025. O técnico português, reconhecido por sua habilidade de gerenciar pressões e extrair o melhor de seu elenco, agora tem em mãos um cenário mais favorável para reequilibrar o campeonato. Se conseguir traduzir essa vantagem material e simbólica em vitórias, o Verdão estará novamente entre os favoritos ao título.
Do ponto de vista da torcida, a devolução dos pontos foi recebida como um sinal de redenção. Havia inquietação na arquibancada, questionamentos sobre o que poderia ter sido, fricções com adversários nas redes sociais, mas agora surgem cantos de incentivo e confiança renovada. O alívio encontrado pode ser combustível para uma sequência de desempenho elevado, com apoio popular fervoroso no Allianz Parque e fora dele. Agora, com o sistema de pontuação restabelecido, não há margem para erros. O Palmeiras precisa agora transformar a estabilidade jurídica em estabilidade esportiva. Cada jogo vira uma final antecipada, erros custam caro, e o cerco aos líderes é real, mas a ambição do Verdão permanece intacta. O desafio é traduzir a devolução dos pontos em trilha de vitórias, sequência positiva e, quem sabe, título. A depender das próximas rodadas, o bairro Alviverde volta ao centro das atenções do Brasileirão. A missão é clara: comportar-se como líder. Com o elenco qualificado, estratégia bem definida e o respaldo regulamentar reforçado, Abel e sua equipe têm agora condições de mirar o topo com ainda mais convicção. A briga é acirrada, mas o Verdão está mais forte e, principalmente, completo. Aos olhos da imprensa, o desfecho do caso no STJD reabre discussões sobre precedentes e interpretações jurídicas no futebol. Casos semelhantes ganharam repercussão em anos anteriores, e o Palmeiras tem agora a chance de convergir retorno de pontos com desempenho. O contexto foi restaurado, cabe ao clube agora escrever seu destino em campo, sem obstáculos e com justiça restabelecida. O marco da devolução atua, portanto, como divisor de águas, de um lado, o desgaste causado pela impugnação, do outro, a retomada dos 43 pontos e do fôlego para avançar. O cenário está em aberto, mas o recado do tribunal dá força às pretensões palmeirenses. O embate pelo título nacional não se resume mais às arquibancadas, espraia-se em todas as instâncias que envolvem a mobilização institucional do clube. O impacto da decisão do STJD vai além da tabela do Brasileirão, ele mexe diretamente com o psicológico do elenco. Jogadores que antes estavam incomodados pela sensação de injustiça agora sentem que o esforço dentro de campo foi valorizado. O treinador Abel Ferreira reforçou nos bastidores que a luta do time era por justiça e por respeito ao trabalho realizado. Essa mensagem, amplificada pela vitória jurídica, fortalece a união do elenco e dá combustível para manter o alto nível competitivo. Em campeonatos longos, a confiança é tão determinante quanto a qualidade técnica, e o Verdão acaba de ganhar uma dose extra desse ingrediente vital. Abel Ferreira, sempre incisivo em suas coletivas, tem evitado polêmicas públicas sobre o caso, mas internamente reconhece que a devolução dos pontos muda radicalmente o panorama do campeonato. Se antes a diferença para o líder parecia mais difícil de ser administrada, agora o Palmeiras se coloca a poucos pontos de distância do topo. O português sabe que a disputa direta contra Flamengo e Cruzeiro exigirá regularidade absoluta, mas também enxerga que a recuperação jurídica foi uma espécie de empurrão que o clube precisava para se consolidar como protagonista da temporada. Outro ponto que merece destaque é a relação com a torcida. A Mancha Verde e outras organizadas, que vinham cobrando postura firme diante da perda dos pontos, celebraram a decisão com festas e manifestações públicas. O Allianz Parque, já conhecido pelo ambiente fervoroso, promete se transformar em um verdadeiro caldeirão nas próximas rodadas. Essa energia da arquibancada pode ser determinante para embalar a equipe, ainda mais em confrontos decisivos contra adversários diretos na parte de cima da tabela. Dentro de campo, os destaques individuais também aparecem como reflexo da retomada do clima positivo. Jogadores como Rafael Veiga, Endrick e Murilo têm desempenhado papéis cruciais, garantindo ao time equilíbrio entre juventude, talento e experiência. O setor ofensivo, que vinha oscilando, agora encontra motivação extra para transformar pressão em gols. O Palmeiras mostra-se mais compacto, mais vibrante e com mais sede de vitória, justamente porque sente que nada lhe foi dado, tudo foi conquistado, inclusive no tribunal. Os rivais, por outro lado, encaram com desconforto o retorno dos 3 pontos ao Verdão. Adversários diretos, como Flamengo e Cruzeiro, que observavam a distância na tabela, agora precisam redobrar a atenção. O Brasileirão de 2025 ganha, assim, um tempero adicional, uma disputa ainda mais acirrada pela liderança.
Cada tropeço de qualquer equipe no topo pode redefinir as posições e aproximar ou afastar sonhos de título. O Palmeiras, com essa devolução, passa a ser não apenas um competidor, mas uma ameaça real e constante ao topo. A imprensa esportiva também se debruça sobre a importância da decisão. Para muitos analistas, a devolução não foi apenas um acerto jurídico, mas também um reforço moral que recoloca o Palmeiras em condições de disputar a temporada com tranquilidade. O clima de desconfiança que rondava o time se dissipa, abrindo espaço para narrativas de superação. A história de 2025 começa a ser reescrita com tintas de redenção, onde a luta dentro e fora de campo se tornam capítulos inseparáveis. O que se percebe é que a devolução dos pontos não altera apenas o presente do clube, mas também redesenha projeções futuras. Estar na parte de cima da tabela significa maior confiança, maior poder de barganha em contratações e, claro, maior apelo internacional. A imagem do Palmeiras, já consolidada nos últimos anos como potência da América do Sul, agora ganha reforço extra diante da justiça feita. Em um futebol cada vez mais globalizado, essa estabilidade pesa tanto quanto títulos. Outro aspecto fundamental é o planejamento do elenco para a sequência da temporada. Com a maratona de jogos, Abel Ferreira precisa gerenciar minutos de atletas, rodar o grupo e extrair o máximo de peças-chave. A devolução dos pontos cria margem de segurança, mas também exige inteligência para transformar essa vantagem em combustível sem desgastar o time. O equilíbrio físico e mental será a chave para o Palmeiras manter-se no pelotão da frente até as rodadas finais. No ambiente interno, a diretoria liderada por Leila Pereira comemora a decisão como uma vitória institucional. Para ela, a defesa incansável do clube nos tribunais não foi apenas em busca de pontos, mas de respeito. Essa postura reforça a imagem de uma gestão ativa e atenta, que não deixa o Palmeiras ser prejudicado sem lutar. Essa percepção, além de fortalecer o vínculo com a torcida, mostra ao mercado que o clube se mantém firme em todas as frentes, dentro e fora de campo. A devolução dos pontos também se reflete em conversas de bastidores sobre a premiação do campeonato. Estar entre os primeiros coloca o Palmeiras em posição privilegiada para disputar cotas mais robustas e valorização em acordos futuros. Isso fortalece ainda mais o caixa do clube, ampliando as possibilidades de reforços estratégicos. Para um elenco que já é competitivo, essa perspectiva representa vantagem adicional, um passo à frente na luta por hegemonia nacional. No Allianz Parque, a atmosfera dos treinos já mudou. A alegria e o espírito competitivo reapareceram, como relatam pessoas próximas ao dia a dia do clube. Os atletas sentem que o campeonato voltou a estar em suas mãos. O discurso entre eles é simples: aproveitar o presente, usar a devolução como combustível e garantir vitórias que façam a diferença. O que antes era a sensação de perda virou motivação para não deixar escapar oportunidades. Se olharmos para o histórico recente do Palmeiras, é impossível não associar essa decisão a outras grandes viradas do clube. O Verdão, acostumado a se reinventar em meio às dificuldades, vê nessa devolução um símbolo de sua resiliência. A luta não terminou, o campeonato é longo, mas a sensação é de que um obstáculo invisível foi retirado do caminho. E, para uma equipe que já demonstrava força, isso pode ser determinante no desfecho da temporada. Os números reforçam esse sentimento. Com 43 pontos conquistados em 20 jogos, o Palmeiras apresenta uma média sólida de mais de 2 pontos por rodada. Esse ritmo, se mantido, coloca o clube em trajetória clara para brigar até o fim pelo título. A defesa, que sofreu apenas 15 gols, é uma das mais seguras do campeonato, enquanto o ataque já balançou as redes 27 vezes. A consistência estatística soma-se ao clima de confiança para consolidar a briga pelo topo. A expectativa agora recai sobre os próximos confrontos. O Palmeiras terá duelos diretos contra rivais que também brigam pelo título, e cada partida passa a ter peso dobrado. A devolução dos pontos coloca a equipe em posição de caçador, e ao mesmo tempo de presa, já que todos querem derrubar o favorito. Esse equilíbrio de forças é o que torna o Brasileirão tão disputado e imprevisível, e o Verdão se insere nesse cenário como protagonista absoluto. O que se desenha para os próximos meses é um Palmeiras renovado, fortalecido e decidido. A justiça feita no STJD não apaga os desafios que virão, mas dá ao clube condições de encará-los de frente.
A temporada de 2025 segue aberta, mas o Verdão está de volta ao páreo com vigor redobrado. Para torcedores e jogadores, a mensagem é clara: não se trata apenas de 3 pontos, mas da reafirmação de que o Palmeiras é, de fato, um gigante que não pode ser diminuído por nada nem ninguém. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A conclusão da decisão do STJD devolvendo os 3 pontos ao Palmeiras marca mais um capítulo na história de superações que cercam o clube nas últimas décadas. Não se trata apenas de uma decisão jurídica, mas de uma correção que devolve ao time alviverde a tranquilidade para seguir sua trajetória na temporada. Esses pontos têm o poder de alterar todo o rumo do campeonato, recolocando o Verdão no centro da disputa pelo título brasileiro, e reforçando a sensação de que a luta no campo, somada à resiliência fora dele, é a verdadeira essência que move o futebol. Abel Ferreira, com seu estilo pragmático e aguerrido, entende como poucos a importância psicológica desse momento. O treinador sabe que, em um campeonato equilibrado como o Brasileirão, detalhes fazem diferença, e o ganho de 3 pontos pode ser a diferença entre um título ou um segundo lugar. O português reforça diariamente ao elenco que a justiça foi feita, mas a verdadeira batalha começa agora, dentro das 4 linhas, onde será necessário transformar esse combustível em vitórias consistentes. A recuperação na tabela também mexe diretamente com os bastidores do futebol brasileiro. Adversários que antes enxergavam o Palmeiras um pouco mais distante, agora encaram a ameaça real de ver o Verdão ultrapassá-los a qualquer deslize. Isso aumenta a pressão não só sobre o clube alviverde, mas também sobre Flamengo e Cruzeiro, que ocupam as primeiras posições. A disputa pelo título promete ser uma das mais eletrizantes dos últimos anos, com equilíbrio, rivalidade histórica e confrontos diretos que já começam a ganhar contornos de finais antecipadas. No Allianz Parque, o clima é de festa e confiança. Torcedores lotam treinos abertos, aplaudem os jogadores e fazem questão de mostrar que a arquibancada está pronta para empurrar o time em cada rodada. A devolução dos pontos transformou o sentimento coletivo. O que antes era apreensão virou energia positiva. Essa mobilização fora de campo é capaz de criar um ambiente ainda mais favorável para o elenco, que se alimenta da paixão da torcida para buscar resultados expressivos. O desempenho individual de jogadores-chave também ganha relevância nesse contexto. Veiga, Endrick e outros pilares técnicos do elenco enxergam a oportunidade de serem protagonistas em uma temporada que já está marcada por altos e baixos. O retorno dos pontos representa para eles uma chance extra de mostrar talento e liderança. É o momento em que o clube precisa que seus craques brilhem, elevando o padrão coletivo e fazendo a diferença nos jogos decisivos. A diretoria, por sua vez, enxerga essa decisão como uma prova de que a defesa institucional do Palmeiras segue firme e atenta. Leila Pereira não mediu esforços para mobilizar advogados e toda a estrutura necessária a fim de evitar que o clube fosse prejudicado. O triunfo nos tribunais fortalece sua imagem como dirigente combativa, capaz de defender os interesses do clube em qualquer instância. Essa postura também serve de recado ao mercado e às entidades. O Palmeiras não aceita injustiças e luta por seus direitos até o fim. A repercussão internacional também não passa despercebida. Com o Palmeiras disputando competições continentais, a notícia correu pela América do Sul e até pela Europa, chamando a atenção para a solidez institucional do clube brasileiro. Ser reconhecido como uma potência esportiva que se impõe em todos os cenários reforça o prestígio do Verdão e ajuda a manter sua imagem consolidada no cenário global. Dentro de campo, o desafio agora é manter a regularidade. O Brasileirão é longo, e a devolução dos pontos só terá sentido real se for acompanhada por uma sequência de vitórias. Cada rodada torna-se crucial para consolidar a recuperação e provar que a justiça no tribunal se soma à justiça feita pelo futebol jogado. A exigência é alta, mas o elenco palmeirense tem recursos técnicos e emocionais suficientes para responder à altura. Não se pode ignorar que, ao mesmo tempo em que devolve confiança, a decisão aumenta a pressão sobre o Palmeiras. A torcida, agora confiante, espera ver o time no topo em poucas rodadas. O desafio de lidar com essa expectativa recai sobre Abel Ferreira e sua comissão, que precisam manter o grupo concentrado e blindado das cobranças externas. Essa habilidade de gestão,
já característica do português, será novamente colocada à prova. O episódio também deixa lições para o futebol brasileiro. Ele mostra como um erro de interpretação pode afetar o destino de um campeonato inteiro, e como a mobilização de um clube pode ser determinante para que a justiça prevaleça. O Palmeiras não apenas recuperou pontos, mas também abriu caminho para que situações semelhantes, no futuro, sejam analisadas com mais cautela e imparcialidade. Para os torcedores mais apaixonados, a devolução foi encarada como um presente, mas também como uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Nos bares, nas ruas e nas arquibancadas, a conversa é uma só: o Verdão tem que aproveitar esse momento para disparar de vez. A expectativa é de que a equipe use esse impulso como trampolim para buscar o topo da tabela e manter-se firme até a reta final da competição. Se o elenco responder em campo, 2025 pode entrar para a história como o ano em que o Palmeiras superou não apenas os adversários, mas também as adversidades institucionais. Ser campeão após recuperar pontos perdidos em tribunal traria ainda mais sabor à conquista, transformando-o em símbolo de resiliência, união e justiça. Essa narrativa fortalece o vínculo entre clube e torcida e pode consolidar ainda mais a hegemonia do Verdão no futebol nacional. Do ponto de vista esportivo, a tabela agora mostra um Palmeiras em posição de destaque e pronto para atacar a liderança. O elenco está consciente de que, para manter esse status, será necessário disciplina tática, garra e, principalmente, foco total em cada duelo. Abel Ferreira sabe que qualquer vacilo pode custar caro, mas também tem confiança de que a devolução dos pontos foi o empurrão que faltava para transformar o bom trabalho em resultados definitivos. O futebol, tantas vezes injusto, dessa vez devolveu ao Palmeiras o que lhe era de direito. A decisão do STJD ressoa como um lembrete de que a luta pela justiça vale a pena e de que, no final, o mérito prevalece. O clube, fortalecido, segue firme em sua jornada rumo à glória, com a certeza de que nada poderá detê-lo se continuar no caminho da determinação, da disciplina e da paixão. E assim, entre o alívio da justiça conquistada e a ansiedade pelas rodadas que virão, o Palmeiras escreve mais um capítulo emocionante de sua história. A devolução dos 3 pontos não foi apenas uma vitória em tribunal, mas o combustível que faltava para reacender o sonho de um novo título brasileiro. O Verdão está de volta ao jogo, mais forte do que nunca, e a temporada de 2025 promete ser inesquecível para sua imensa torcida. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.